Lá no livro de João, capítulo 14, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus nos diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O Senhor Jesus, ele nos ensina sobre a oração, sobre pedir em seu nome. Ele diz, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Será que isso significa que tudo que eu orar em nome de Jesus eu seria atendido? Significa um tipo de validação para que eu peça tudo o que eu quiser, inclusive coisas ruins? E não. Orar em nome de Jesus significa que eu oro confiando não nos meus próprios méritos, mas nos méritos de Cristo. Orar no nome de Jesus é orar sabendo que quando eu oro é como se o próprio Cristo estivesse orando. Orar nos méritos dele, confiando nele. Isso significa orar no nome de Jesus. Mas também não significa que eu possa orar tudo o que eu quiser. Porque lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, ele diz que esta é a confiança que temos nele, é que se orarmos segundo a sua vontade, ele nos atenderá. Tudo que orarmos, né, segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. Então, já pensou? Tudo que você orar, você ser respondido? Todo mundo que ora, ele quer ser atendido. E aqui João nos dá um segredo, é orar segundo a vontade de Deus. Mais uma vez, Jesus ensina, ele diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Isso é muito forte, né? Essa afirmação de Jesus de que pode pedir o que quiser, que será feito, mas você percebe, se orarmos segundo a sua vontade. Mas como é que eu oro segundo a vontade de Deus? É conhecendo sua vontade, é conhecendo o seu coração. A oração do Pai Nosso diz, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. E é até interessante que muitas pessoas têm um pensamento errado de que eu tenho uma vontade, Deus tem uma vontade totalmente oposta à minha, e aí eu quero orar para que Deus faça o que eu quero, e quando eu oro, eu mudo o coração de Deus, entenderam? Então é como se a minha vontade e a de Deus são incompatíveis, mas quando eu oro, eu mudo a vontade de Deus. E isso não é verdade. A oração é eu conhecer a vontade de Deus e eu orar para que essa vontade seja feita. Ou seja, a oração é o meio pelo qual Deus executa a sua vontade na terra. Isso é a oração. A oração tem poder. Tiago vai dizer, nada tendes porque não pedis. Ou seja, isso é muito forte. Significa que eu não tenho porque eu não peço. Mas aí ele vai dizer, pedis e nada tendes porque pedis mal. Ou seja, eles não oravam conforme a vontade de Deus, mas de acordo com os seus desejos egoístas. Então, ao orar, eu reconheço que eu sou dependente de Deus. Eu me envolver num relacionamento com Deus, conhecer o seu coração, sua vontade e orar para que sua vontade aconteça. Então, isso é muito sério. É até interessante, nós podemos ver isso no exemplo de Elias. Elias, ele profetiza que não choveria durante 6 meses, e depois durante 3 anos e meio, e depois com mais 3 anos e meio choveria. Ele profetiza, mas depois de profetizar, o que ele faz? Ele ora insistentemente, ele ora com instância para que isso aconteça. Tem também outro exemplo, que é o de Daniel. A Bíblia diz que Jeremias lançou uma profecia, Jeremias profetizou que o cativeiro duraria 70 anos. Quando se cumprem esses 70 anos, pelas escrituras, Daniel percebe que era o tempo do povo sair do cativeiro, mas o que ele faz? Ele fica esperando que as pessoas saiam. Vou ficar esperando aqui a resposta de Deus se cumprir. Não. Ele vai orar para que as pessoas saiam do exílio. Ele vai orar. Então, ore, porque as coisas acontecem através de oração. Isso não significa que o poder está na oração. Não, não. O poder está naquele que ouve as orações, mas ele escolheu esse meio para que a sua vontade seja feita na terra. Ele é soberano.